Vai você. É com muita satisfação que mais uma vez me encontro aqui. Muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez estar diante de Ti, me preparando para trazer mais uma porção da Sua palavra para abençoar a sua vida e as vidas daqueles pelos quais estarão ouvindo e recebendo aquilo que o Senhor está transmitindo para nós hoje, agora, nesse momento. Então, portanto, não saia daí, porque Deus quer falar contigo. Estaremos algum tempo, ligadinhos no amor de Deus, através da sua palavra, e Ele tem bênçãos para dispensar a cada um, de acordo com a medida da fé. Você, em nome de Jesus, esteja se preparando para curtir, para comentar. Seus comentários, eles são muito importantes, e também para estar compartilhando esta mensagem, que não é minha, mas é do Senhor. Quero render graças a Deus por sua vida. Muito obrigada. Você que adentrou agora neste canal e se deparou com essa criatura que vos fala. Muito prazer, meu nome é Sueli Arcanjo. E a todos vocês que se inscreveram no canal, gratidão eterna a cada um. Não saia daí, porque Deus falará contigo. Me aguarde. Se inscreva no canal. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: qual é o poder da gratidão? O texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos do 11 até ao versículo 19, que diz assim a palavra: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Estamos diante de um texto pequeno na proporção, tamanho do texto, mas a profundidade dele é tamanha. Aqui nós podemos extrair belíssimas lições dos céus para as nossas vidas. É só estarmos ligados. Quando diz aqui que aconteceu que Jesus, indo a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, ali havia um propósito, pois Jesus, indo a Jerusalém, ele tinha um destino. Jesus estava a caminho da cruz, nós sabemos disso, mas Jesus, a caminho da cruz, nada impede de continuar ouvindo a voz daqueles que clamavam pelo seu nome, caminho, o seguindo, ou de repente ouvindo que Jesus ia passar, como é os 10 leprosos, e Jesus é aquele que para e dá atenção. Jamais alguém que clame pelo nome de Jesus deixará de ser ouvido. Jesus é aquele que diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele está com uma dessas situações. 10 leprosos, imagine, a lepra, doença terrível, doença que mata aos poucos, a doença que vai destruindo a pessoa em vida, e a pessoa se vendo despedaçada, as carnes caindo, esta pessoa tendo que fugir da sociedade, estar à margem dela e tendo que estar indo para um leprosário de acolhimento desses doentes com essa doença
além de incurável, contagiosa. Mas que doença incurável e contagiosa diante do Mestre tem algum efeito? Jamais, não é mesmo? Quando esses homens leprosos, eles veem que Jesus ali está passando, porque diz que ia entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E esses homens, eles estavam indo de encontro a Jesus, porque a partir dali eles sabiam que só Jesus poderia fazer por eles o que ninguém até então teria condições de fazer. E Jesus ali, ele para dar atenção. Quem vai parar para dar atenção a leprosos? Imagine, pessoas com o aspecto se definhando, pessoas que não poderiam sequer estarem se encontrando com ninguém, a não ser fugindo e indo para o local de acolhimento, que eram os leprosários. Sabemos que o leproso, ele precisava até anunciar que estava passando nos lugares, porque ele precisaria avisar que ali estava um leproso, para que as pessoas pudessem estar fugindo, para que as pessoas não tivessem acesso a eles de forma nenhuma, até pelo contágio, principalmente. Mas Jesus é aquele que está pronto para... Não importa a condição, ainda que seja de um leproso, mas Jesus, ele está preparado para ouvir e realizar a grande obra pela qual o Pai o enviou, que é esta limpeza, esta purificação, através dessa palavra eterna, palavra viva, verbo encarnado, Jesus, a palavra eterna que se fez carne e habitou entre nós, esta mesma, vem para limpar o homem e purificá-lo dos seus pecados. E eles reconhecem quando Jesus vem passando. Aqueles homens provavelmente tiveram outro tipo de vida, onde puderam conviver em sociedade e por um dado momento viram suas vidas sendo destroçadas e agora tendo que fugir para viver em uma outra realidade, uma realidade de abandono, uma realidade de destruição, uma realidade onde a vida não parecia nem por um momento sequer ser, como se diz hoje em dia na nossa linguagem atual, um mar de rosas. O que eles encontravam pela frente eram espinhos, espinhos na alma, espinhos que maltratavam o corpo, só em estar vendo a situação pela qual se encontravam. E aqueles homens de fugitivos de uma sociedade desacreditada, em que poderiam estar convivendo ali de forma habitual. Então agora a primeira rejeição é da sociedade, que não quer nem de longe estar perto de pessoas que possam estar contaminando, contagiando com doença gravíssima. E sabemos que a religião judaica, aquelas pessoas, elas já tinham a consciência de que um leproso, ele era um leproso porque estava em pecado. Então não tinha mais como ter ali uma oportunidade de uma vida melhor, de uma expectativa de uma vida futura, não tinha. Mas quando Jesus ali está diante deles, ainda que de longe, porque eles param de longe, era costume ter que ficar de longe, mas mesmo de longe, com a pequena força que eles têm, eles clamam pelo nome de Jesus. Quando eles dizem no versículo 13, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós, eles chamam Jesus de Mestre e eles sabem que poderiam alcançar as misericórdias de Deus
que são as causas de não sermos consumidos. São as misericórdias de Deus que nos faz alcançarmos a salvação e a vida eterna. São as misericórdias de Deus que nos favorecem uma esperança que até então não pensada, mas o surgimento da presença de Jesus na vida de um homem, ainda que esteja leproso, traz esta esperança viva que é Jesus Cristo. E ali eles gritam com a pouca força que eles têm: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E clamar pelo nome de Jesus é automático. Aquele que entende o quanto a presença de Deus causa um efeito transformador para melhor, entende que vale a pena, que o que precisa fazer é clamar pelo nome de Jesus, porque só Ele tem o poder de conduzir um homem com uma situação de um leproso até aos céus. Só Jesus pode, só Jesus, porque Ele é o enviado de Deus, as nações, enviado de Deus, para estar trazendo salvação a uma humanidade perdida, contaminada pela lepra, se posso assim falar, do pecado, que destrói, que corrói o homem, que leva o homem à falência humana, que leva o homem à morte espiritual, se não tiver o encontro com o Mestre, se não tiver o encontro com Jesus. E é este caso que está aqui registrado nas Escrituras Sagradas. Então, Jesus Cristo, com a sua doce paciência, Jesus Cristo com o divino amor, porque Ele é a essência de Deus, em amor que só Deus poderia ter para dispensar a nós, homens e mulheres pecadores, só o nosso grande e eterno Deus. E é o caso deste momento onde aqui vidas estariam prestes a serem limpas pela lavagem da palavra de Deus, palavra personificada, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Jesus, Ele diz automaticamente em resposta, e Ele fala, vendo-os, Jesus os vê. Há quanto tempo eles não tinham uma pessoa sequer que pudesse estar olhando para eles e vendo, porque o que as pessoas faziam era correr, era estar sempre no sentido contrário aonde eles estavam, mas Jesus não. Jesus é aquele que se aproxima, ouve, atende e dá ordem para resolver o problema. Assim, só Jesus faz. E nesse momento, Jesus, Ele diz para eles, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Sabemos que, através da palavra de Deus, os sacerdotes, eles eram aqueles que ofereciam sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Uma vez no ano, os sacerdotes, eles entravam no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, amarrado pela cintura. Eles entravam ali para fazer a expiação dos pecados do povo, e os sacerdotes, eles precisavam estar com uma vida em condições para estar ali fazendo um sacrifício em prol do povo que ali do lado de fora estavam aguardando essa liberação de pecados. Mas se eles estivessem em pecado, eles morriam fulminados ali, porque estavam diante da presença de Deus, estavam no altar de Deus, prestando sacrifício a Deus pelo povo. Esses sacerdotes, eles eram aqueles que ensinavam o povo a estarem obedecendo a Deus, a terem uma vida de obediência a Deus. Então, eles tomavam conta do templo, da casa de Deus, eles serviam no templo.
E hoje nós temos a Jesus Cristo, que é o nosso grande e eterno sacerdote. Jesus Cristo, aquele que ele fez expiação por nós. Ele foi aquele que, o único que pôde, como um Cordeiro Santo, vivo, se entregar por nossos pecados, nos salvar. Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, agora está aqui, ainda em direção à cruz, mas disposto a limpar as vidas que estão contaminadas pelo pecado. Aqueles homens, automaticamente, quando eles estão diante dos sacerdotes, porque Jesus diz para eles: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Bastaria, porque tem um sentido de obediência. Jesus ali, ele dá uma ordem a ser cumprida. Não diz mais nada, mas manda que vá, porque Jesus Cristo deu a ordem para que o milagre que eles precisavam acontecesse. E aconteceu. Porém, aqui vemos que apenas um deles volta para agradecer, mas não volta de qualquer forma. Ele volta reverenciando, prestando a Jesus Cristo louvores. Ele vem ali de uma outra forma, em forma de gratidão pelo que Deus fez com eles, em forma de gratidão pelo que o Mestre, o que Jesus fez com ele. Agora, este homem, ele está só, ele não está mais acompanhado com 9 leprosos, porque quando eles estão leprosos, eles estão juntos porque todos tinham a mesma necessidade. E a necessidade era a necessidade da limpeza do corpo, a necessidade do grande milagre, da cura. Eles estavam em busca da cura. Mas tem alguém no meio deles que não é nem judeu, porque a palavra de Deus aqui diz que era um samaritano. Aqui no 16 diz assim, aliás, no 15, quando ele volta glorificando a Deus em alta voz, e diz que ele cai aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, aquele pelo qual os judeus não se comunicavam. Mas aqui, Jesus responde e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Jesus, ele continua perguntando até hoje: onde estão os 9? Porque um vem me agradecer, mas e os outros? E ali diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E ali houve salvação. Entre os 10 leprosos, um é salvo. Os 10 são curados, mas um recebe a salvação. Porque aqui a palavra de Deus ressalta. Aqui a palavra de Deus coloca de uma forma diferenciada dos demais. Porque aquele que volta, aquele que reconhece ao Senhor Jesus, dando honras e glórias, se prostrando diante dele, recebe essa graça imerecida, que é a graça da salvação e da vida eterna. Todos receberam a cura, mas este homem é salvo. A palavra de Deus aqui diz que Jesus diz para ele, porque ele se coloca numa posição de rendição a Deus. Ele se rende a Jesus Cristo. Ele se rende ao Senhor dos Senhores. E ali ele recebe esse favor imerecido. Amém? Porque o Senhor, ele é aquele que sempre olhará para o coração. Ele vê nesse homem um coração arrependido, um coração rendido aos seus pés.
E ali Jesus agora levanta. Quando Jesus levanta esse homem, Jesus já levanta um homem transformado. Jesus já levanta um homem que é salvo. É isso que acontece. Amém? Este homem, quando se volta para Jesus, ele se prostra diante do Mestre e em alta voz diz o texto que dos 9, nenhum retornou, ninguém volta para agradecer. E ali naquele momento é realizada a obra salvífica. Ali naquele momento é realizada a evangelização que só Jesus sabe fazer. E aquele homem, ele muito mais do que grato pelo milagre da cura, assim como os outros receberam a cura, mas a gratidão deste homem o faz atrair a atenção de Jesus e o reconhecimento de Jesus, no sentido de que a partir deste homem, ele passa a ser filho de Deus. Por quê? Porque ali, este homem, ele cai aos pés de Jesus, diz a palavra de Deus, no versículo 16, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Mas para Jesus não importa quem seja a pessoa, ele não faz acepção de pessoas. Ele nos vê e nos ama de forma igual, para ele não tem diferença. O que ele quer é ser adorado e reconhecido como Deus único e verdadeiro, Salvador de uma humanidade perdida, sem rumo. E Jesus responde para este samaritano que foi limpo da lepra. Agora este homem está sendo limpo verdadeiramente dos seus pecados, porque Jesus diz a ele: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu posso ouvir um amém? E aqui este homem, ele não é só curado de uma lepra, curado de uma enfermidade que estava a cada dia mais o tornando moribundo e desfalecendo aos poucos. Jesus é aquele que vem para dar vida e vida com abundância. E Jesus, ele levanta esse homem e ele manda que ele se vá, porque a fé dele o curou. O que Jesus quer de nós? Jesus verdadeiramente quer que tenhamos a fé suficiente em crer em seu nome. E ali há o milagre da salvação, ali há o milagre da vida eterna, porque aquele homem recebeu a salvação e nós temos certeza da nossa salvação, temos certeza que ao fecharmos os nossos olhos e dermos o último suspiro, estaremos para sempre com Cristo. Jesus é aquele que tem a promessa da vida eterna, de recebermos um corpo glorioso, tal como o dele, não sendo ele, mas parecido, um corpo transformado, incorruptível. Este corpo corruptível, ele não tem condições de entrar nos céus, por isso estaremos recebendo, pela promessa de Deus, o corpo incorruptível, aquele que foi transformado e que não há nele pecado e agora está pronto para morar para sempre com ele no céu. E como estamos hoje, o que tem acontecido conosco, que muitas das vezes é desta forma que nos sentimos, como estes leprosos, que andamos, olhamos e não achamos saída. Basta que saibamos que existe um Deus nos céus e à destra desse Deus maravilhoso está assentado
Jesus Cristo, aquele que veio pagar este preço tão alto por resgate às nossas vidas. Então, hoje mesmo, se estás prostrado, levanta-te. Deus, Ele quer te dar animosidade. Ele é aquele que enviou Jesus para salvarmos, para salvá-lo, para resgatar a sua vida preciosa das mãos do maligno. E que está hoje, neste momento, se ainda não fizeste uma confissão de fé diante de Deus, faça agora, creia em Jesus, Ele pode mudar a sua história, mas a principal história em ti que Ele quer mudar, a principal mudança na sua história que Ele quer realizar é a transformação da alma. Ele quer ser o dono, Ele quer estar no centro das emoções, Ele quer estar dentro do seu coração. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos ama tanto que, além desse resgate maravilhoso, Ele quer encontrar em nós uma habitação. Ele não precisa disso, mas Ele faz um Deus tão grande, se faz tão pequeno para morar dentro dos nossos corações. É lindo, não? Então, onde estão os 9 leprosos? Jesus quer curar agora, neste momento. Ele quer sarar as suas feridas. Amém? Então, Ele continua procurando os 9 leprosos. Onde estão os 9 leprosos que até receberam a cura, estão limpos, mas não voltaram para agradecer? Então é preciso voltar. E nesse agradecimento, Jesus entende que há um reconhecimento de uma fé suficiente para se dobrar diante dele e reconhecer o senhorio dele. Amém? Que você possa ficar com esta palavra que não é minha, do Senhor. Assim, aprove o Senhor nos trazer com a sua palavra dessa forma, conduzida completamente pelo seu Santo Espírito, porque de mim eu não tenho nada de bom para oferecer. Sou completamente dependente do Senhor, completamente dependente da manifestação do seu Espírito Santo, para que no abrir da minha boca vidas sejam resgatadas e transformadas para o seu reino. Amém? Então é para isso que nós nascemos, que nós crescemos, é para louvor e honra do santo nome de Jesus, assim como esse leproso que foi curado. Ele não precisaria voltar, mas ele volta para agradecer. E nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Quantos resgates o Senhor tem feito nas nossas vidas, quantos milagres, quantos livramentos. Nós não temos condições, porque muitas das vezes Ele realiza o milagre e não nos deixa nem sabermos. Ele nos livra de mal que a todo tempo está ao nosso derredor e não nos deixa saber. Mas precisamos sermos gratos a esse Deus. Precisamos reconhecermos o seu amor. Precisamos reconhecer que Ele é o resgatador da alma humana. Amém? E de nossas almas. Então, muito obrigada, porque até aqui nos deu o Senhor. Que Deus continue te abençoando grandemente, te protegendo, te livrando de todo mal, abençoando a sua família, a sua casa. Que, em nome de Jesus, você possa saber que Deus tem planos para a sua vida, Ele tem sonhos para você. E olha que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Amém? Então, que Jesus continue ouvindo a sua voz de gratidão a Ele, porque Ele continua chamando. Ele continua chamando os 9 que estão espalhados pela multidão, que não voltaram para agradecer, mas que com a sua vida seja diferente, que Jesus possa encontrar um coração grato. Grato por tudo que Ele já fez e fará, e principalmente pelo grande Senhor dos senhores que Ele é, o grande Messias,
o grande e eterno Mestre, que com todo o seu amor nos instrui na sua poderosa palavra. Que você possa estar curtindo, comentando, seus comentários eles são muito importantes, e também compartilhando esta mensagem que pode ser edificante para muitas vidas, assim como creio que está sendo edificante para você agora. Amém? E que você possa estar se inscrevendo no canal. E se, ao enviar a mensagem diretamente para o seu endereço e o YouTuber não localizar o seu endereço, não se preocupe, porque Jesus sabe o seu endereço. Amém? A paz do Senhor, um forte abraço e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Amém? A paz do Senhor Jesus.